Ora, todas as pessoas estavam divididas em dois grupos, os despertos e as pessoas comuns, que não podiam despertar. Enquanto alguns precisavam quebrar obstáculos como formigas, outros tinham o poder caindo diretamente em suas mãos. Nesse sistema, as formigas estavam claramente cientes de seus limites. Súlio percebeu que, por mais que uma pessoa comum tentasse, ela jamais seria páreo para um caçador de nível desperto. No entanto, se o caçador não fechasse o portão, o mundo seria destruído. Em outras palavras, as pessoas comuns não poderiam sobreviver sem os despertos, mas os caçadores poderiam sobreviver sem as pessoas comuns. Súlio era grato aos caçadores por permitir que os não despertos, como ele, pudessem viver em paz, mas, ao mesmo tempo, sentia uma angústia crescente por depender de algo que não podia alcançar. Tudo começou com o desaparecimento de seus pais e a dependência dos outros pelo direito de sobreviver, indo contra o que ele uma vez acreditou que conseguiria por si só. Ele perdeu o que tinha e o vazio resultante foi preenchido por um sentimento de impotência. Súlio se lembrou de que sua mãe frequentemente dizia que ele havia herdado o jeito de seu pai. Ele se perguntava como seu pai teria lidado com tudo aquilo. Súlio estava imerso em seus pensamentos quando, de repente, ouviu alguém chamá-lo. Suas memórias foram interrompidas pelo professor, que se aproximou para comentar que ele estava bastante concentrado naquele dia. O professor olhou para o desenho de Súlio e perguntou se era interessante desenhar daquele jeito. Súlio, meio distraído, respondeu que havia feito aquilo sem pensar muito. O professor, então, brincou que seu formiga era bem engenhosa para um inseto. Mas, olhando mais de perto, ele percebeu que não se tratava apenas de uma formiga, mas de uma formiga humana. Súlio olhou para seu desenho e não conseguia entender por que havia feito aquilo em primeiro lugar. Enquanto isso, o pessoal que estava cuidando da segurança do portão notou que os caçadores estavam retornando, e todos precisavam se preparar para recebê-los. As pessoas ao redor do portão perceberam que a atmosfera estava tranquila, o que indicava que a missão havia sido bem sucedida. Um dos funcionários agradeceu ao caçador Kim Jong-soo pelo trabalho, e ele respondeu que a masmorra havia sido completamente limpa, mas que ele tinha informações importantes para passar à associação. Kim Jong-soo explicou que haviam encontrado uma nova espécie de bestas demoníacas, criaturas com formas humanoides que cuspiam chamas azuis pelos olhos e bocas. Elas usavam garras e presas, mas seu poder de destruição era baixo. Ele mencionou que se machucou um pouco, mas como nenhuma complicação havia sido revelada, eram apenas monstros inofensivos. Apesar disso, nunca tinham encontrado esse tipo de criatura antes, então ficou aliviado por elas não serem perigosas. Enquanto ele relatava sobre as novas bestas, os funcionários pediram que ele detalhasse tudo no relatório da associação. De repente, chamas azuis surgiram da ferida do caçador, e ele sentiu uma dor aguda. Ele largou a espada que segurava, como se uma força desconhecida o estivesse dominando. Seu olhar baixou, e ele ficou paralisado. Um dos funcionários notou que os olhos do caçador estavam brilhando com as mesmas chamas azuis. Ele o chamou, mas não obteve resposta. Antes que o funcionário pudesse reagir, o caçador se virou e o atacou. Ele estava sob o controle das chamas azuis e não conseguia resistir. Em questão de segundos, ele destruiu o funcionário que estava ao seu lado. Os outros caçadores, que vinham logo atrás, ficaram chocados ao ver seu líder destruindo um humano que não representava ameaça. Foi então que perceberam que as chamas daquela masmorra não eram comuns. Haviam infectado o caçador, e agora ele poderia infectar qualquer um que mordesse. O pânico tomou conta das pessoas, que começaram a se afastar do portão, aterrorizadas com o fato de o caçador ter acabado de destruir uma pessoa. Temiam que ele pudesse se voltar contra elas, e desesperadas, procuravam um lugar seguro. Um barulho inesperado do lado de fora interrompeu a aula de desenho, e os alunos correram para janelas para ver o que estava acontecendo. Súlio levantou a cabeça e também não conseguia entender a situação. Olhando pela janela, os alunos viram que as pessoas haviam começado a atacar umas às outras, todas envolvidas por chamas azuis que as estavam enlouquecendo. Eles notaram que os olhos das pessoas brilhavam com o mesmo tom azulado, o que indicava que aquilo definitivamente era energia demoníaca. Eles começaram a se perguntar se a masmorra realmente havia sido limpa. Do lado de fora, as pessoas estavam em pânico. Algumas tentavam encontrar um lugar seguro, longe dos infectados pelas chamas azuis, enquanto outras gritavam que deveriam esperar pelos caçadores, que poderiam salvá-los. Um dos alunos implorou ao professor Lin, que também era um desperto, para que fizesse algo. O professor, no entanto, respondeu que não poderia ajudar, pois era apenas um caçador de rank I. Súlio percebeu que um dos caçadores, já tomado pelas chamas azuis,
estava vindo diretamente em direção à sala de aula. Ele rapidamente alertou a todos para saírem das janelas e procurarem um lugar seguro. Mal terminou de falar, o corpo do caçador, envolto pelas chamas, arrebentou a janela e invadiu a sala. O caçador possuído pela chama azul começou a destruir todos que estavam presentes na sala de aula. Súlio, em pânico, se virou e correu para longe, gritando para que os outros fizessem o mesmo. Enquanto fugia, ele notou que uma estudante estava caída no chão, chorando de dor. Ela não conseguia escapar, suas pernas estavam feridas. Desesperada, ela suplicava por ajuda para sair dali. Súlio, sem saber o que fazer e sem acreditar que conseguiria ajudá-la, hesitou. Ele virou-se e continuou a correr, gritando para a garota que ele iria buscar ajuda e voltaria com os caçadores. Correndo pelo corredor, Súlio sentiu um peso enorme na consciência, achando que havia deixado a garota à própria sorte, condenada ao destino cruel. Ele sabia que, como uma pessoa não despertada, não tinha muitas opções. Mas, enquanto corria, começou